Bom dia, vencedor, bom dia, vencedora, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com sua linda e abençoada família. Vamos para o nosso café da manhã com Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, no versículo 7. Diz a palavra do Senhor: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta bendita palavra. Eu comecei a meditar nessa palavra, meu irmão, minha irmã, e cheguei à conclusão que, infelizmente, vivemos um tempo que as pessoas têm desistido de algumas coisas que são tão importantes. Como assim, pastor Aldir? Pessoas desistem de realizar seus sonhos, desistem de lutar pela sua família, outros desistem de estudar, outros desistem dos seus ministérios, ou mesmo desistindo do seu chamado. Mas guarda que eu vou te dizer com base nessa palavra. Podemos até desistir dos propósitos de Deus, mas excelente notícia, o Senhor jamais desiste de nós. Louvado, engrandecido seja o nome desse Deus. Mesmo, meu irmão, mesmo, minha irmã, quando nos afastamos da sua presença, Deus jamais abre mão das nossas vidas. Guarda isso no seu coração. Por que eu digo isso? Pedro, se você ler o contexto, foi um homem que viveu situações extremas. Isso, de exercer sua fé de tal maneira a ponto de ter sua inspiração, isso, reconhecida por Jesus como sendo do Espírito Santo. Pedro, a história de Pedro, também foi aquele que disse a Jesus que jamais o abandonaria. E algumas horas depois disse: eu não conheço esse homem. E meditando sobre essa palavra, talvez Pedro se pareça muito comigo, talvez se pareça muito com você. Como assim, pastor? Vivendo entre altos e baixos na vida espiritual. Mas um dos fatos mais marcantes da vida de Pedro foi que Jesus nunca desistiu dele. Assim como também nunca desiste de você, nunca desiste de mim, nunca desiste da sua família. Aqui no texto, Jesus mandou um recado aos discípulos e também a Pedro. Por quê, pastor? Porque depois que negou Jesus por 3 vezes, Pedro havia desistido de continuar a obra de Deus. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desiste de você. É isso mesmo que você ouviu. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, Deus jamais desiste de nós. Você pode dizer um amém? Vencedor, vencedora, Pedro era pecador como eu e você. Ele tinha um temperamento difícil, tomava decisões precipitadas. E eu tenho comigo que ele se decepcionava com ele mesmo. Entre os discípulos, talvez Pedro fosse o mais radical. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus viu em Pedro as qualidades admiráveis que poderiam ser úteis para o crescimento do reino de Deus. Mas acima de todas as qualidades na vida de Pedro, Jesus o amava. Por isso não abriu mão dele. Isso quer dizer, pastor, eu quero dizer que o mesmo Jesus que não desistiu de Pedro também não abre mão de você. Por mais que você tenha errado, é sempre tempo de recomeçar. Deus sempre nos dá uma nova chance. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e não quer nos ver longe da sua presença. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus vai adiante de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos abençoados, sejam você a própria bênção, que é muito melhor. Deus abençoe a todos.